Em relação à ONU, olha, cobrar investigação independente, beleza, tamo junto, tô aqui cobrando uma investigação independente, sem varrer sujeira de policial, se for o caso, para debaixo do tapete. Bandido é bandido, bandido sem farda ou bandido com farda. Agora, o porta-voz da ONU, ele se empolga um pouco e começa a falar sem, evidentemente, ter todas as informações sobre o caso. Então acaba induzindo aí a uma opinião pública contrária à polícia. Ele fala, por exemplo, que o fato da cena do crime não tenha sido preservada, dificultando o trabalho da perícia para a elucidação das circunstâncias da morte. Falou isso já ontem, né? Ou foi hoje de manhã, mas ainda muito cedo, antes de haver uma investigação, e na entrevista coletiva dos policiais, eles falaram que os próprios bandidos estavam atirando no pessoal que foi fazer a perícia na cena do crime. Então, pera lá, vamos saber o que aconteceu exatamente a respeito da perícia, sem prejuízo de qualquer possibilidade. Mas para que ficar antecipando conclusões, fazendo esse tipo de ilação? E ele fala, é particularmente preocupante que a operação tenha ocorrido apesar de uma decisão do STF de 2020 restringindo as operações policiais em favelas durante a pandemia. Ora, os investigadores mostraram que eles seguiram os protocolos estabelecidos pelo STF. Por quê? O STF havia colocado que era necessário o acompanhamento do Ministério Público. Só casos excepcionais com acompanhamento do Ministério Público. Houve o fornecimento dos documentos para o Ministério Público, que acompanhou, sabia do planejamento da operação. Motivo que aí é preciso apurar, pode eventualmente, ou não, pode ter vazado pela polícia mesmo, mas pode eventualmente ter aumentado o número de pessoas cientes daquela operação, o que pode ter facilitado o vazamento dela, porque aí, outro aspecto, os agentes apreenderam documentos com timbre do Ministério Público dentro de uma casa onde criminosos foram baleados e mortos. Ou seja, o que está sendo noticiado é que os documentos que chegaram por parte da Polícia Civil, eles já tinham passado pelo Ministério Público e estavam na casa de bandido. Na casa de bandido, não, perdão, na casa onde os criminosos foram baleados e mortos, porque eles na fuga lá, por cima da laje, aquela coisa cinematográfica que aconteceu, eles entraram em casa de morador também. Então você tem um vazamento que pode ter vindo de dentro do Ministério Público, pode ter vindo de dentro da polícia, de servidor, aí tem que ser apurado quem foi que vazou, que é gravíssimo, esse sujeito precisa ser preso. Ele está lá infiltrado, citei aqui de manhã o filme Os Infiltrados, Martin Scorsese, acabou rendendo o Oscar, inclusive. Então você tem alguém ligado aos bandidos, infiltrado no sistema de combate à criminalidade, vazando a informação sobre a operação para que os bandidos se preparassem. E na coletiva de ontem, mesmo antes de essa informação ter vindo à tona, os policiais falaram, olha, eles estavam preparados para nos receber. Deu tempo de construir barricada, de construir bunker, de atirar e acabar matando o policial André Leonardo de Melo Frias, de 48 anos, enterrado hoje à tarde no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro. Estava na polícia há 8 anos, era casado com uma agente da Polícia Civil e tinha um enteado de 10 anos. Ele era o inspetor, era ele que cuidava da mãe, que está acamada há 3 anos por conta de sequelas de um acidente vascular cerebral, um AVC. Essa morte, às vezes, parece que passa batido aí para muita gente que se indigna quando há uma ação contra bandidos. A indignação contra o abuso policial ela é legítima, ela só não precisa ser antecipada, no sentido de você sair culpando toda a polícia antes de o caso ser devidamente elucidado. Nós vamos aqui cobrar a responsabilização e a punição de policiais que eventualmente tenham incorrido em abusos. Agora, me solidarizo, claro, com a família do André Leonardo de Melo Frias. E entendo, evidentemente, a indignação de todos aqueles que trabalhavam com ele diante dessa morte. Então são vários aspectos aí a serem considerados, e obviamente eu teria muito mais para falar, mas o básico é esse. Vamos cobrar as investigações, vamos monitorar para ver se elas estão sendo feitas de modo independente, para ver se não houve obstrução de justiça. Agora, vamos ter ciência de que o problema da segurança pública do Rio de Janeiro, ele ocorre há décadas pelo abandono das autoridades públicas e, em parte, por uma legislação,
por todo um discurso social de vitimização dos bandidos e de blindagem dos criminosos. A gente não vê um monitoramento eficiente nas fronteiras desse país continental que é o Brasil, depende de tecnologia, depende de investimento também, mas não só, depende de inteligência. Então as armas continuam entrando no país, com a complacência de muita gente. E eu sempre chamo atenção para isso, porque a fronteira é discutida em Israel, é discutida na Europa, é discutida nos Estados Unidos, é o principal assunto desses países, crises migratórias, triagem, como separar a pessoa de bem, a pessoa que está buscando uma oportunidade num país de primeiro mundo, e o terrorista que está se aproveitando daquela situação para cometer um crime. Isso tudo é discussão lá fora. Aqui no Brasil, as fronteiras passam longe das discussões eleitorais. Os políticos estão aí torrando dinheiro, com toma lá da cá, com emenda parlamentar inflada, 30 bilhões de reais para os parlamentares fazerem obra no seu reduto eleitoral para ganhar voto. Cadê esses bilhões para vacina? Cadê esses bilhões para monitoramento de fronteira, para restringir a entrada de arma e droga? A gente não vê um planejamento de longo prazo. O Hamilton Mourão falou, isso é um caso do Rio de Janeiro e tal, mas um dia ou outro precisa ser resolvido. Usou uma expressão assim, e eu estava chamando a atenção, não é um dia ou outro. É um planejamento de longo prazo que precisa ser feito, que não foi feito nem por esse governo, nem pelos governos passados. O governo do PT chegou a botar aí R$1 bilhão para a construção de presídio, depois contingenciou esse recurso. Que aí veio, né, fraude fiscal, todo aquele problema, e deixou de fazer aquilo que prometeu. Aliás, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele, dessa vez, criticou a operação, né, até para fazer um contraponto com o discurso bolsonarista. E a Folha de São Paulo apontou mais cedo que em 2007 o Lula ironizou os críticos da violência policial quando Lula, era presidente da República. Aspas, nessa ação de vocês, governo do Estado do Rio, no Complexo do Alemão, que foi outra, né, onde houve 19 mortes, tem gente que acha que é possível enfrentar a bandidagem com pétalas de rosa ou jogando pó de arroz. A gente tem que enfrentá-los sabendo que muitas vezes eles estão mais preparados do que a polícia, com armas mais sofisticadas. A gente tem que enfrentá-los sabendo que a maioria do povo que trabalha lá é de gente trabalhadora, de bem, que não pode ficar refém de uma minoria. Fecha aspas, foi isso que disse o Lula quando era presidente. Aí muda de cargo, está na oposição, solta qualquer bravata sem ter coerência, porque não age por princípio, age por oportunismo. E eu não estou dizendo qual o discurso que está certo, é preciso levar em consideração vários elementos até o esclarecimento da história. Então é muito curioso, né? A gente que tem com ele, estou aqui há 18 anos como colunista, mostrando todas as iniciativas falsas de pacificação do Rio de Janeiro. Fui o primeiro a ironizar a UPP, que estava avisando aos bandidos que ia subir o morro, supostamente também, porque botava 2, 3 policiais ali na beira do morro e fingia que aquilo estava ocupado para dizer que ocupou tantas dezenas de favelas e conquistar a reeleição. O governo do Sérgio Cabral depois fez o sucessor Pezão e o Rio de Janeiro foi pacificado? Coisa nenhuma, era marketing. Então você usa um nome numa política pública, pacificação. E aí você tinha um monte de gente na imprensa incensando, olha que lindo e maravilhoso, finalmente a polícia na favela, mas não estava. Se é para subir, tem que subir com planejamento, tem que subir com contingente, tem que ter eficiência. Se é para subir com alguns policiais formados a toque de caixa para ficar à mercê de traficante armado com fuzil, para ser resgatado no final do expediente pelo BOP, no caveirão, porque não pode sair da cabine se não é metralhado, aí não dá. E não deu certo. Muito bem, teria muito mais a comentar, mas repito, vamos aguardar as informações sobre o caso.